Talvez a pior emergência que você nunca gostaria de atender é um paciente infartando, o que deve te arrepiar, que te trazer um certo medo, e eu quero te ajudar nesse vídeo a perder esse medo. Infarto agudo do miocárdio de forma prática com o professor Tamer. Seja muito bem-vindo. A ideia desse vídeo é fazer tipo um fluxograma inicial de forma bem rápida, bem sucinta, e depois passar por 3 tópicos importantes dentro de infarto agudo do miocárdio. E aí eu estou falando independentemente da classificação da característica. Então, já presta atenção, tira o celular de perto, pega o seu caderninho de anotação, vem comigo. Vamos lá, na tela, infarto agudo do miocárdio, fazer tipo um fluxograma inicial. É uma emergência. Então, protocolo de dor torácica, sala de emergência, monitorização, oxigênio veio, isso aí vocês já estão carecas de saber. É eletrocardiograma em 10 minutos, porque pode dar diagnóstico rápido pra gente. Primeiro ponto, então, se eu fiz um eletrocardiograma e tem um supra isquêmico, que a gente vai ver o que é isso daqui a pouquinho, isquêmico, ou eu tenho sinais de OCA, de oclusão coronariana aguda, a gente vai discutir isso daqui a pouco, aguenta o coração aí, a gente tem uma artéria fechada, uma oclusão, 100% de fechamento de artéria. Então eu preciso de forma precoce abrir a artéria. E aí quando a gente fala de forma precoce, estourando ali 2 horas, 120 minutos, tá? Idealmente ali até 90 minutos, mas a gente tem alguns casos que a gente pode levar até 2 horas, 120 minutos. Beleza, Tamer. Se eu não tenho isso, sem supra, né, tá tudo bem com eletro, ou sem OCA também, sem sinais de OCA, o que eu vou fazer? Vou fazer a troponina, né? Esquece os outros marcadores, hein? Já esquece os outros marcadores, vamos focar na troponina, tem tudo quanto é lugar. Troponina, mas lembrando que não é uma dosagem só, é a curva. O primeiro valor da troponina pode vir negativo, então uma curva ascendente, bastante ascendente, infarto positivo troponina demais, não é aquele cheirinho só de troponina, certo? E lembrar ali de classificação de risco desse paciente, heart score, de risco de grandes eventos maiores cardiovasculares aí nas próximas semanas. Eu vou classificar esse paciente em alto risco, médio risco, baixo risco, para tomar a minha definição. Se eu tenho um paciente, então, que através dos scores, ele tem um score de risco muito alto, ou é um paciente que está instável, ou é um paciente que, por exemplo, está, sei lá, chocado, choque, ou é um paciente que tem refratariedade de medidas, então uma angina refratária, certo? Refratariedade de medidas, ou até mesmo arritmias fatais. Esse é um paciente que, apesar de não ter OCA, apesar de não ter supra, é um paciente que vai precisar abrir a artéria de forma precoce, até 2 horas, tá? Porque é um paciente grave e eu preciso salvar ele. O que está causando a gravidade nele é ali aquela quase oclusão da artéria, aquele infarto que ele está tendo ali sem supra, por exemplo. Beleza, mas eu não tenho supra, eu não tenho OCA, a troponina, apesar de tudo, positivou, mas ele não tem um heart score alto, então vamos lá, sem alto risco, ok? Sem alto risco, por exemplo, que a gente falou no heart score. É um IAM, então, sem supra de ST, ou é uma NOCA, não OCA, ok? NOCA é não OCA. O que a gente vai fazer para esse paciente? Vamos fazer estratégia invasiva, mas com calma. Estratégia invasiva, a gente está falando ali de angioplastia, tá, meninos? Estratégia invasiva ali com 12 a 24 horas, transferir para unidade de terapia intensiva, uma UCO, né? E fazer as medicações ali para o quadro, que a gente vai discutir já já. Então, 3 são os pontos que eu quero discutir a partir daí. Qual o primeiro ponto? Aqui, que eu vou colocar de número 1. O segundo ponto eu vou colocar aqui na abertura da artéria, número 2. E o terceiro ponto eu vou colocar aqui embaixo nas medicações. Então nós vamos discutir ali rapidamente o supra-isquêmico e o que é OCA, tá? Eu vou fazer um vídeo só disso depois, mas o que é OCA? Número 2, a questão de abrir a artéria, da estratégia invasiva. E o número 3, das medicações. Tá preparado? Pega o caderno, vamos para os 3 principais tópicos então do nosso fluxograma. Beleza? Vem comigo. O primeiro ponto é supra-isquêmico. O que é supra-isquêmico? Supra-isquêmico é aquele supra que pega pelo menos 2 derivações no eletrocardiograma, mas que fecham parede. Não podem ser uma derivação de uma parede e outra de outra, totalmente oposto, tá? 2 derivações contíguas para fechar uma parede ali adequadamente. Então olha aqui comigo. Então supra-isquêmico é aquele que pega 2 derivações contíguas, ok? Quando eu falo contíguas, então é a mesma parede, que está suprado ali acima de 1 milímetro no ponto J. Lembrar que o ponto J é aquele ponto do eletrocardiograma, tá aqui, ó, QRST.
O ponto J é esse ponto do eletrocardiograma que eu vou circular de vermelho aqui, ó. O final do QRS, tá? O início do segmento ST. É uma elevação nele a partir da linha de base. Se então fosse dessa forma aqui, ó, vou apagar para vocês verem, ó. Esse QRS ficou um pouco alargado, né, que eu fiz. Certo? A linha de base está aqui, ó. Vou fazer um traçado aqui, ó. Mas está aqui, ó. Ok? Esse é o nosso eletro. Veja só, então, que a gente tem uma elevação no ponto J, tá? Em relação à linha de base. Isso é o supra que a gente conhece. Ok? Acima de 1 milímetro do ponto J, exceto se a gente está falando de V2 e V3. V2 e V3 é mais que 1 milímetro. Quanto que é? 2 milímetros, se eu estou falando de um homem acima, então, de 40 anos de idade. 2,5 milímetros, estou falando de um homem abaixo de 40 anos de idade, ou 1,5 milímetros, estou falando de uma mulher, ok? Então tem que ficar atento a isso aí. Só que a gente tem 3 problemas. Primeiro de tudo, os falsos positivos. É aquele paciente que no eletrocardiograma ele tem supra, só que ele não tem OCA, oclusão coronariana aguda. Concorda comigo quando a gente aprende lá na fisiologia, na fisiopatologia, o infarto agudo do miocárdio com supra é aquele que fechou a artéria totalmente, o transmural. Só que, em alguns casos, vai ter esse falso positivo. Alguns estudos recentes aí estão mostrando que até 30% dos casos, aproximadamente, tem supra, mas não fechou a artéria totalmente. Tem bastante estudos sobre isso daí, depois vocês dão uma procurada, tá? Agora, segundo ponto, falsos negativos. É aquele que é o contrário. Ele não tem supra, então é sem supra, mas ele tá com a artéria fechada. É OCA. É outra questão importante. Não é só o supra que mostra pra gente, então, e aí alguns estudos recentes mostrando isso aí, que a artéria tá fechada, que é algo mais urgente. Então é falso negativo. E quantas vezes a gente deixa passar, faz uma estratégia invasiva mais a médio prazo, ali 12, 24 horas, e aí, pô, beleza, salvou a artéria, mas o paciente ficou ali com aquele coração todo acabado, todo sequelado ali, com insuficiência cardíaca e tudo mais. E o terceiro ponto é que a troponina inicial, muitas vezes ela é negativa, mesmo no infarto com supra, mesmo na OCA, certo? E é por isso que foram surgindo aí nos últimos anos umas novas propostas de classificação do infarto. Em IAM sai o IAM com supra, então aqui ó, sai IAM com supra de ST, ou IAM, opa, ficou feio aqui, IAM sem supra de ST, e entra OCA e NOCA, né? Essa nova proposta, ela, além do supraisquêmico, ela traz outros padrões eletrocardiográficos que podem nos falar a favor de OCA, certo? Vou fazer um vídeo só disso depois. Pra gente aqui não é importante, você pode já procurar, já adiantar sua vida aí, já olhar um pouco o que é OCA, o que é NOCA, tá? Tem uma proposta ali de um grande hospital cardiológico em São Paulo mostrando isso, tá? Então, já dá uma olhada nisso daí. Aí a dúvida é, né, as diretrizes atuais ainda não colocaram isso dentro delas, né? A gente vai ficar em dúvida aí vendo as cenas dos próximos capítulos para saber se de fato essa classificação vai vingar. Mas é algo para a gente já ficar antenado. Para a gente aqui, por enquanto, IAM com supra e sem supra, só para a gente entender os próximos passos. Mas já prestando atenção que pode ser OCA e NOCA. Tudo bem, tópico 1, falamos o que é supraisquêmico, falamos que tem algumas alterações que podem falar a favor ali de OCA, que eu tenho que fazer uma estratégia invasiva precoce também. Vamos para o tópico 2, que é justamente a estratégia invasiva precoce. Precisamos então abrir a artéria. O paciente que está ali grave, um paciente que está suprado, precisa abrir a artéria. Como é que é esse ΔT? Vem comigo aqui. Se eu estou num centro com hemodinâmica, o tempo porta-balão, o que é porta-balão? Porta é o momento que o paciente pisou no pronto-socorro. Aquela hora que ele pisou no pronto-socorro. Balão é quando está abrindo a artéria. Desculpa, abrindo a artéria. Isso tem que ser em menos de 90 minutos. Agora, se eu estou num centro que não tem hemodinâmica, eu preciso avaliar o tempo que levaria para esse paciente sair de onde, daquele momento, até ele chegar no centro com hemodinâmica e abrir a artéria. Se esse tempo for maior que 120 minutos, eu vou ter uma conduta, menor que 120 minutos, 2 horas, eu vou ter outra. Vou levar ele para o centro de hemodinâmica para fazer ATC, que é angioplastia, se a transferência desse paciente, né, que é chegar à ambulância, buscar o paciente, levar para lá, colocar na hemodinâmica e abrir a artéria, for menor que 120 minutos. Agora, se for maior que 120 minutos, eu vou fazer trombólise. Não vou deixar passar.
trombólise se o tempo de transferência for maior que 120 minutos, ok? Vou fazer trombólise, por exemplo, com alteplase. E aí, olha que interessante, a decisão para eu trombolizar, ela tem que ser muito rápida. Eu tenho que saber já qual que é a referência que eu preciso transferir o paciente, a quanto tempo de distância está ali, se eu já tenho uma ambulância no meu serviço para levar ou não, se essa ambulância, se não tem no meu serviço, quanto tempo que ela vai demorar ali. Isso ali você descobre rapidamente. Isso tudo vai demorar mais que 120 minutos, eu preciso trombolizar. E o tempo, porta, agulha da trombólise tem que ser até 20 minutos, idealmente 10 minutos. Isso é muito interessante, porque trombólise é algo que a gente tem receio. Tem vídeo meu aqui no nosso canal do YouTube sobre trombólise no AVC. E aqui eu quero mostrar a trombólise no IAM. Bem resumido, dá uma olhada lá na trombólise do AVC, porque o preparo é o mesmo, o que vai mudar é a dose. Então eu vou resumir o preparo aqui e passar a dose para vocês. Olha aqui comigo então. Então tempo, porta, agulha, eu vou escrever aqui embaixo, porta, agulha, 10 a 20 minutos, tá? Para vocês lembrarem lá, quanto mais rápido, melhor. Então é por isso que você está trabalhando no serviço, você tem que descobrir as referências, tem que descobrir como é que faz para transferir, o tempo de distância e tudo mais. Vai vir em 2 potinhos, um potinho é o RTPA, que é o alteplase, e o outro potinho eu vou chamar de água, né? Que é justamente o diluente. Vai vir também uma cânula de transferência, ok? Duas pontas pontiagudas e um caninho central ali para passar a solução. Com a cânula de transferência, eu vou furar o potinho que tem a água primeiro, certo? E de cabeça para baixo eu pego o potinho que tem RTPA e furo na outra ponta, de modo que vai ficar um circuito dessa fórmula assim, ó. A cânula de transferência aqui no meio, certo? E o potinho aqui, ok? Dessa forma. O pozinho, ele não vai escorrer sozinho ali pela cânula de transferência. Quem escorre é a água, é líquido. Portanto, eu vou pegar esse circuito e vou virar de cabeça para baixo, para que a água escorra ali através daquele potinho. E vou fazer movimentos circulares, leves, não é para chacoalhar, para não perder as propriedades, leves, para que a água alcançando o pó do alteplase consiga diluir todo aquele pó ali. Vou fazendo movimentos circulares ali, sentindo horário, ok? Até diluir todo o pó. E aí vai formar para mim uma solução de 50 mg em 50 ml, porque nesse potinho inicial aqui vem 50 mg de alteplase e 50 ml do diluente. Que é a mesma coisa então que 1 mg por ml. Ficou fácil para a gente, né? Essa é a solução. Como que eu vou fazer? Qual que é a dose? Vou pegar essa solução, vou pegar 15 ml, que é a mesma coisa que 15 mg, e vou fazer em bolos inicial ali, direto na veia do paciente. O restante eu vou dividir em 2 períodos e vai correr em bomba de infusão contínua. Vou pegar 0,75 mg por quilo, então eu tenho que fazer essa conta ali, enquanto eu estou fazendo bolos, enquanto eu estou preparando, eu já faço a conta mais ou menos, e vou fazer em 30 minutos em bomba de infusão contínua. Terminados os 30 minutos, eu tenho que fazer mais 0,5 mg por quilo, reduzir um pouco a dose, ok? E aí eu vou fazer em mais 1 hora. Essa é a trombólise, as 3 etapas da trombólise do IAM. A dose é diferente do AVC, mas o preparo é igual, ok? A dose que eu faço é diferente, o preparo é igual. Cuidado, primeiro, com as contraindicações. Contraindicação, vocês vão ver que vários serviços em contraindicações. Vocês vão ver que vários serviços têm protocolos de contraindicações semelhantes, mas um pouco diferentes, divergem um pouquinho de uma para outra, mas basicamente é tudo aquilo que favoreça o sangramento, porque a trombólise não vai só para o coração, vai para qualquer parte do corpo. Então, AVC recente, né, úlcera gástrica, cirurgia recente, uso de anticoagulante, plaqueta baixa, NR alargado, etc, etc, etc. Cuidado com contraindicação e cuidado com piora neurológica. Se esse paciente, ao longo da trombólise, ao longo dessa 1 hora e meia ali que eu estou fazendo aproximadamente, ele apresentar um rebaixamento súbito do nível de consciência, ele apresentar um déficit motor agudo, eu tenho que parar a trombólise nesse momento e levar esse paciente para tomografia de crânio sem contraste para ver se ele sangrou a cabeça. Se sangrou, para a trombólise, cuida depois desse AM, estabiliza ele com as medicações e tudo mais e leva também para o serviço de neurocirurgia. Uma complicação possível, sangramento intracraniano. Beleza, pessoal? Tópico 2, dá uma revisada aí, se você viu tudo direitinho, revisa tudo que a gente conversou. Vamos para o tópico 3 e último, que são as medicações. Aqui a gente tem a mania de gravar o mnemônico Monabic, né? Lembrando da Mona Lisa e tudo mais. Só que tem que tomar muito cuidado, porque cada uma dessas medicações tem a sua indicação e a sua contraindicação.
Se a gente não pensar no raciocinar, a gente vai fazer tudo para todo mundo e vai ter paciente que vai dar problema. Vem comigo aqui, eu dividi em tópicos aqui para vocês e a gente vai falar de um por um. Oxigênio, eu só vou fazer se esse paciente estiver desaturando abaixo de 90%, porque não é para conforto. Ninguém fica confortável com catéter ou com uma máscara na cara, ok? Só vou usar oxigênio se eu tiver necessidade de saturação. Nitrato, tem a possibilidade de usar nitrato, é interessante, é vasodilatador, então vai vasodilatar a coronária. Isosorbida, eu posso usar mononitrato de isosorbida, geralmente 5 ou 10 mg, depende do serviço, depende da apresentação. Sublingual, posso repetir até 3 vezes de 5 em 5 minutos, ok? Posso usar também na veia, né, como por exemplo o Tridil ou o Niprid, né, em especial o Tridil, porque ele faz ali um sequestro coronariano, ele tem uma predileção pelas coronárias, o Niprid tem uma predileção ali mais para a periferia, lembrando que o Tridil é a nitroglicerina e o Niprid é o nitroprusiato de sódio, fazer em bomba ali pode ajudar. Problema, não fazer em um caso. Qual é esse caso? Infarto de ventrículo direito em IAM de VD. Porque o ventrículo direito, fazendo uma vasodilatação ali, vai vasodilatar a coronária? Vai, mas vai vasodilatar também ali, cava aí veias anteriores ali ao ventrículo direito. Vasodilatando reduz a pré-carga. Então a quantidade de sangue que chega vai ser menor. Automaticamente a quantidade de sangue que vai chegar ali no ventrículo esquerdo também vai ser menor, reduzir o débito cardíaco. Infarto de ventrículo direito, responde a volume. Então tem que fazer volume nesse cara, eu não posso fazer vasodilatação venosa. Cuidado, porque eu posso chocar o paciente. Tem que fazer anticoagulação? Tem, com enoxaparina geralmente, 1 mg por quilo, certo? Ali de 12 em 12 horas. Vou manter essa anticoagulação ali por 8 dias durante a internação ou quando eu resolvo o infarto, resolução do infarto, seja uma angioplastia ou uma trombólise, por exemplo, ok? Lembrar de pacientes que têm um clearance de creatinina entre 15 e 30, eu vou fazer uma vez ao dia só, em vez de 12 em 12 horas. Abaixo de 15 está contraindicado, ok? Acima de 75 anos, se o paciente estiver acima de 75 anos, eu tenho que fazer 75% da dose também, ok? Então pode ser 12 em 12, mas 75% da dose. Beleza, enoxaparina? Beta-bloqueador, qual que é o meu alvo? Buscar a frequência cardíaca menor que 60, mas com calma. Eu tenho até 24 horas para fazer isso. Eu não preciso sair usando metoprolol ali, endovenoso direto. Não, vou entrar com beta-bloqueador, claro, esse paciente precisa ali reduzir o trabalho cardíaco, vai ajudar no controle da angina também, mas até 24 horas eu posso chegar ali a 60. Cuidado, né, principalmente aqueles pacientes que já têm uma IC-FER, né, uma insuficiência cardíaca aguda, um infarto que levou a uma insuficiência cardíaca aguda, ou o paciente já tem uma insuficiência cardíaca crônica que descompensou ali com o infarto. Cuidado também com hipotensão. Então o recado aqui do beta-bloqueador é calma, tranquilidade. Estatina eu vou fazer? Claro, de alta potência. Se o paciente infartou, é um paciente com altíssimo risco cardiovascular. Então se eu tiver disponível, eu vou fazer atorva ou rosuva, né? A torva de alta potência é 40 a 80. Rosuva de alta potência é 20 a 40. Ah, também, mas eu estou no SUS, só tem simvastatina. Ok, o máximo que chega simvastatina é potência moderada, 20 a 40 miligramas. Lembrar de fazer à noite, ok? À noite, por conta do metabolismo lipídico, acontece mais durante a noite, ok? Então, fazer à noite estatina. E ECA-BRA vou fazer? Vou fazer também, com calma, com tranquilidade, com o intuito de nefroproteção, principalmente paciente que já é hipertenso, diabético, mas vou fazer também. E a morfina? Ultimamente a morfina está dando o que falar, porque o grau de recomendação da morfina caiu nas últimas diretrizes. Então o que a gente tem que fazer com morfina? Evitar. Eu só vou usar a morfina em caso de angina refratária, mas refratária mesmo, que nada está resolvendo. Por que a morfina é bom evitar? Por 2 motivos. Primeiro, porque os estudos mostram que ela reduz a eficácia dos inibidores de P2Y12, como o clopidogrel. E segundo, porque a morfina tem um certo grau de vasodilatação. Então, principalmente ali, ela, no infarto, por exemplo, de ventrículo direito, pode também atrapalhar, tá? Assim como o beta-bloqueador, tá, meninos? Que eu não falei lá atrás, o beta-bloqueador também no infarto de ventrículo direito também não é o ideal a gente usar,
tá? Então a morfina tem esse grau ali de vasodilatação, é leve, mas somando os fatores, o paciente que já pode estar meio chocado no infarto de VD, que é um infarto mais grave, que responde a volume, também não é ideal. Mas principalmente porque ela atrapalha o clopidogrel. Ok? Evita a morfina, mas posso fazer ali titulando dose, cheirinho de morfina em caso de angina refratária. Para finalizar, os dois principais medicamentos aqui pra gente. AS e clopidogrel. O AS, a gente vai fazer dose de ataque, tá? As diretrizes falam pra gente ali 162 a 325 mg. Na maioria das vezes, vamos lá, 300 mg, né? No serviço vai ter ali o AS de 100, 3 comprimidos. A gente vai orientar esse paciente a mastigar, porque a mastigação ali, você já vai aumentar a absorção do AS naquele momento, tá? E vou associar um segundo antiagregante, que é o inibidor de P2Y12, que geralmente é o clopidogrel, é o mais disponível, mas eu tenho de alta potência, se possível, beleza, ticagrelor ou prasugrel, ok? Poucos serviços ainda tem, se tratando de SUS, esquece essas medicações. Vamos falar do clopidogrel. Numa síndrome coronária aguda sem supra de ST, eu vou usar 300 mg de clopidogrel de cara ali, que significa 4 comprimidos, cada comprimido de 75. Já numa síndrome coronária aguda com supra de ST, vai depender. Vai para angioplastia? Eu vou fazer 600 mg, que são 8 comprimidos. Vai para trombólise? Eu vou fazer 300 mg, que são 4 comprimidos. Agora, só tem uma situação que eu vou fazer um comprimido só, que é o paciente maior igual a 75 anos. Maior igual a 75 anos, eu vou fazer 75 mg um comprimido. Maior igual a 75 anos, que vai para trombólise, ok? Que vai para trombólise. Maior igual a 75 anos, que vai para angioplastia, a dose não muda. Ok? Beleza? Feito isso, eu vou fazer uma manutenção. Vou fazer uma manutenção para esse paciente para depois, porque geralmente a gente prescreve, né? Principalmente se ele vai internar no mesmo lugar que você está dando plantão. Vou fazer manutenção. AS, 100 mg, uma vez dia, geralmente depois do almoço. E clopidogrel 75 mg, também um comprimido, uma vez dia, também pode ser junto depois do almoço. Lembrar que o clopidogrel ele fica ali aproximadamente um ano, né? Essas coisas podem mudar de acordo com o cenário ali, principalmente se for um paciente que usa já um anticoagulante por algum outro motivo. Se inscreve no canal, ativa o sininho de notificação, porque aí você vai receber a notificação de todos os vídeos que subirem aqui no canal. Então, essa é a sua principal missão agora. Se inscreve aí. Não vou terminar o vídeo enquanto você não se inscrever. 3, 2, 1, clicou. Beleza, pessoal. Espero que vocês tenham gostado, compartilhe com seus amigos e a gente se encontra então nos próximos vídeos aqui no canal. Um grande abraço e até a próxima.